Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Rede Formar. Esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Aline Álvares, eu sou médica veterinária e professora do curso de auxiliar veterinário pela Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é a importância do conhecimento sobre as raças e também do comportamento animal para o auxiliar veterinário. Mas antes de continuar, gente, deixem um like aqui no nosso vídeo, compartilhem com os amigos e comentem, tá bom? Os comentários de vocês são muito importantes pra gente. Bora lá começar o vídeo. Nós vamos falar desse tema hoje, gente, porque ele é muito relevante no nosso meio de trabalho, né? Você, como auxiliar veterinário, você precisa de entender sobre as raças e entender, compreender aí que cada uma possui um comportamento diferente, né? A gente tem padrões distintos de comportamento de acordo com a origem, né, daquele animalzinho ali. Então, para você ser um bom profissional, você tem que aprender a lidar com esses comportamentos. Você vai encontrar, né, o animal que é mais agressivo, o animal que é mais introspectivo, que não gosta muito de carinho. Assim como você também vai encontrar aqueles animais que são completamente elétricos, enérgicos ali, e que você tem que aprender a lidar com eles, porque de toda forma, o trabalho, ele tá ali presente, então você vai precisar de manipular aquele animal, né? Então, o profissional de auxiliar veterinário, ele tem a necessidade, né? Para ele ser um bom profissional, ele precisa de entender sobre esse comportamento, que abrangem aí, né, várias raças, e também até mesmo os sem raças definidas, né? Que são os nossos caramelos, aí, por exemplo. Então, como eu expliquei, é importante, né, que a gente, como auxiliar veterinário ou médico veterinário, a gente entenda ali um pouquinho, pelo menos, sobre cada raça que a gente vai precisar de trabalhar, né? Então, a gente tem características comportamentais e também aquelas características físicas, que são particulares aí de algumas raças, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, hoje, dentro do nosso convívio, né, médico ali dentro de clínica, a gente tem uma grande quantidade de raças braquicefálicas, que são aquelas que possuem o focinho achatado, né? Então, essa alteração anatômica de determinadas raças, ela acaba dificultando determinados tipos de procedimentos. São animais que a gente precisa de ter mais cautela ali com a manipulação. Como exemplos de braquicefálicos, a gente pode citar algumas raças bem características que a gente está encontrando no nosso dia a dia, como, por exemplo, o Shih Tzu, o Pug e também hoje o Chihuahua. Agora, como questão de comportamento, por exemplo, nós temos raças que são muito introspectivas, né? Como, por exemplo, o Chow Chow, que é dito aí como o terror da clínica, né? Pelo fato de ser um animal que não aceita muito bem manipulação. Óbvio, gente, que nós temos as nossas exceções, tá? Eu tô falando aqui que é padrão, né? É comum de ser encontrado. Porém, a gente tem as exceções, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma Chow Chow, uma cliente minha, né, uma paciente minha, Chow Chow, que é um amor de animal. Então, eu posso manipular ela da forma que eu quiser, que ela não é agressiva comigo. Porém, a gente sabe que a maioria dos animais dessa raça possui um comportamento um pouco mais introspectivo e não gosta de manipulação, né? Então, são fatores como esse, né, alterações, características anatômicas da raça e também características relacionados ao próprio comportamento, que fazem a diferença ali na hora da gente manipular esse paciente dentro de um meio hospitalar ou até mesmo na casa do próprio tutor, né? Eu, como médica veterinária e o auxiliar veterinário, ele tem ali como função, como obrigação, conhecer sobre a raça que ele está trabalhando, né? Então, se eu vou trabalhar na casa de um paciente, por exemplo, da raça Angorá, né? Vamos comentar agora de gato, né, gente? Pulei do cachorro pro gato, assim, ao mesmo tempo. Mas eu tô falando de felino agora, por exemplo, né? A gente tem várias raças de felinos, uma delas é o angorá, né? Então, se eu vou trabalhar com um angorá, eu tenho que entender quais são as características daquele felino ali que eu tenho que alertar para poder promover o mínimo possível de estresse mediante ali a um manejo, né? Então, mediante uma consulta, mediante uma aplicação de medicação, por exemplo, aquela raça ali, ela se torna um pouco mais agressiva, né? O angorá, ele é mais nervoso do que, por exemplo, um persa, né? Quando eu falo de gato, né? Então, a gente precisa de entender um pouquinho sobre as raças, tanto o comportamento, quanto a questão das características físicas, para a gente conseguir trabalhar melhor com aquele animal.
Então, pensa você indo na casa de um tutor e sabendo, conhecendo e passando para ele conhecimentos sobre a raça do animal que ele tem, sem conhecimentos que esses ele nem sabia, né? Então, você, além de levar o seu serviço como profissional, você também está levando ali um conhecimento a mais teórico sobre a raça do paciente para aquele tutor que às vezes desavisado pegou o paciente sem entender um pouquinho sobre a manipulação, sobre a raça, sobre as alterações, as dificuldades que ele vai ter ao longo da vida do animalzinho, né? E os cuidados que ele precisa de ter para garantir um bem-estar animal. E é importante a gente entender também, gente, que quando a gente está falando em relação a comportamento específico de cada raça, a gente tem aqueles animais que podem vir a manifestar um comportamento que não seja tão específico, né? Ou então um animal que não possui raça definida, né? A gente tem tantos animais aí, que é aquele chamado padrão caramelo, né? Que a gente tem, são animais sem raças definidas e cada um possui uma personalidade diferente, né? Só que a gente tem que levar em consideração aí o conjunto. Geralmente os sem raças definidas são mais dóceis, né, para poder a gente manipular. Se aquele animal não tiver sofrido nenhum tipo de maus tratos, nenhum tipo de trauma na vida, geralmente ele é um animal mais receptivo, mais amoroso, né? Mais estável, amigável com o tutor. Então, quando a gente fala disso, é importante a gente entender também que o animal ele não muda de comportamento de uma hora para outra. Então, quando a gente observa isso no paciente, é algo que a gente tem que ficar atento, porque pode ser uma manifestação de alguma doença, por exemplo. Né? Então eu tenho aquele animalzinho que é super ativo, super animado ali, toda hora chega, quando você chega em casa ele já vem te procurar. Hoje você chegou em casa, ele já está mais quieto, mais parado, ele não veio até você. Então já tem uma mudança de comportamento ali que pode sugerir uma alteração, né? Seja uma alteração a nível de doença ou uma alteração até mesmo emocional, né? Hoje a parte da neurologia relacionada com as emoções, ela está muito ativa dentro da medicina veterinária. Então a gente tem sim vários animais que sofrem com transtornos psicológicos e que também precisam ser tratados. Para fazer o tratamento, para poder suspeitar de algo, é importante que você, como auxiliar, você, como tutor, identifique o comportamento e conheça a personalidade do seu animal. Outro ponto importante aqui também, gente, é a questão da abordagem dessas características com o próprio cliente, né? Então, é importante que a gente mostre para o cliente que a gente tem conhecimento sobre a raça que a gente está trabalhando, né? Então, se eu estou indo atender um chow-chow, é importante eu repassar para aquele tutor ali, ó, algumas informações sobre a raça que possivelmente ele não sabe. Né? E também fornecer para ele ali algumas fontes de pesquisa. Eu sempre faço isso com os meus clientes. Por exemplo, se ele tem um chow-chow, ganhou um chow-chow do nada, né? Sempre acontece isso. É da pessoa ganhar um animal de raça, achou lindo o animal, foi lá e pegou, só que não conhece muito bem a raça. Então, quando ela chega comigo no consultório, meu primeiro contato com o meu paciente ali, ó, eu chego e já pergunto para a pessoa sobre os conhecimentos que ela tem sobre a raça e vou explicando com calma e também ofereço a ela algumas fontes de pesquisa que são seguras, né? Então, peço para ela sempre buscar o conhecimento também sobre aquela raça que ela tá com ela agora, porque é importante a gente conhecer. Né? Então eu ofereço para a pessoa fontes de pesquisas, eu fico disponível, né, para caso a pessoa queira esclarecer alguma dúvida. A gente sempre tem várias dúvidas aí relacionadas a felinos e também relacionadas a cães de pequeno porte, principalmente, como é o caso do Shih Tzu, o Lhasa Apso. Como é o caso também agora que tá tendo uma febre, né? Que é o Lulu da Pomerânia, né? Aquele Luluzinho lindo, maravilhoso, que todo mundo quer, mas não sabe que ele tem algumas alterações ali, por exemplo, como a alopecia X, né? Que é uma perda de pelos que acontece no animal e é de origem genética. Então, às vezes, pode comprar o animal por causa da pelagem ou ganhar o animal por causa daquela pelagem maravilhosa e, de repente, o animal começa a perder essa pelagem. Aí a pessoa se assusta, achando que é algo contagioso, né? Então, se ela tivesse pesquisado sobre a raça, ela poderia ali ter uma calma maior, né? Para poder, às vezes, definir o que iria fazer com o animal, se iria ficar com o animal, se iria doar, se iria tratar, né? Porque ela tem um conhecimento sobre a raça e é sabido que poderia acontecer. Né? Isso é uma das coisas que são importantes a gente repassar para o tutor. E claro que para repassar a gente tem que conhecer sobre a espécie e também a raça que a gente está trabalhando, né? Além disso, igual eu disse antes, essa questão do conhecimento, ela aumenta muito a sua confiança como profissional,
né? Então, se a pessoa ela tem confiança em você ali, no momento que você passa para ela uma informação que ela não sabia, isso daí vai criando um vínculo profissional muito bom e você ganha uma fidelidade muito boa de clientela. Né? Quando você passa informações corretas, passa informações seguras e faz com que a pessoa tenha um conhecimento maior. Isso agrega muito a questão do conteúdo ali que você tem a oferecer como profissional. Você não está ali somente para poder tratar daquele ponto em específico. Não, você está ali para ajudar aquele tutor a conhecer mais sobre o próprio animal e assim melhorar também a qualidade de vida. Eu já fui fazer um atendimento, por exemplo, de um animalzinho da raça Pinscher, né? Um cachorro Pinscher, que todo mundo fala que é o terror do veterinário, aquela questão toda. Porém, eu tenho uma cachorra Pinscher que se chama Berenice, por sinal. Depois vocês vão ver uma fotinha dela, tá? O Pinscher, ele é um animal que não gosta muito de manipulação por contenção. Ele não é um animal que aceita muito ser preso, ser agarrado. Né? Então, para manipular um animal desse, quem conhece da raça sabe que não tem a necessidade de fazer uma contenção forte, porque quanto mais você aperta esse paciente, pior fica para poder manipular. Né? Então eu tive contato com uma paciente dessa raça em que o tutor relatava para mim que ninguém conseguiria coletar sangue da paciente. Ninguém, já juntou 3, 4 pessoas dentro de uma clínica e não conseguia porque ela mordia, ela era agressiva. Porém, quando eu peguei o animal, eu já vi que ele era mais agressivo mesmo, ele não gostava muito de toque. Então, a gente encostar nela ali, ela já reclamava muito, já queria morder, toda essa questão, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei a paciente em cima da mesa, pedi para o tutor colocar a mão nela, no local onde eu queria, e eu, sem praticamente encostar nela, fiz a coleta de sangue, né? Aí ele foi e conversou comigo. Nossa, mas como que você conseguiu fazer a coleta dessa forma? O Pinscher, quando ele fica em situação mais relaxada, ele fica solto, ele fica muito mais fácil para a gente manipular. Todo Pinscher, praticamente, eu faço a coleta dessa forma, sem apertar o animal demais, né? Sem segurar, fazer o método de contenção que a gente trabalha. Porque é um animal que não gosta muito dessa contenção mais forte. E se você deixar ele à vontade, ele não vai ficar correndo de um lado para o outro, não vai ficar tão inquieto. Diferente, por exemplo, de um Shih Tzu. Né? E o Shih Tzu é um animal extremamente inquieto, que para você fazer uma coleta, sim, é necessário você fazer uma contenção mais firme, porque ele não consegue ficar parado, né? Diferente, por exemplo, de um Fox Paulistinha, também, que não gosta muito de manipulação, então ele não gosta de restrição de espaço. Então, para fazer uma coleta em um animal assim, você tem que deixar ele um pouco mais à vontade mesmo. É difícil a gente falar, né? Para vocês assim, sem ter essa experiência prática, né? Por isso que o aluno de auxiliar veterinário ele tem aquela experiência dentro de clínica, aquela vivência dentro de clínica e que a gente passa ali, porque é importante a gente ter isso na prática, né? O animal ele tem um comportamento diferente um do outro, às vezes pode ser até a mesma raça. Porém, ele vai ter um comportamento diferenciado ali por causa da própria personalidade, né? Isso já aconteceu comigo em felinos, por exemplo, né? Animais que não aceitavam manipulação de forma nenhuma e eu consegui manipular ali por causa do conhecimento. Eu busco muito conhecer sobre essas raças, né? O que o animal gosta, o que o animal não gosta, essa questão de restrição, né? Território, isso é muito importante a gente descobrir. Né? Então, eu tenho vários casos. Tenho os casos desse Pinscher, tenho casos de felinos também. Né? Eu atraio muito atendimento com gatos, né? Porque eu tenho mais calma para poder lidar com a situação com o felino. O gato não gosta de estresse, ele não gosta de movimento de pessoas, ele gosta de um lugar mais restrito, ele tem que fazer a consulta ali dentro do tempo dele. Não é um animal que você pode fazer uma contenção mais firme porque está correndo. Então, tem que ter mais calma para poder trabalhar, né? Isso tanto para o médico veterinário quanto também para o auxiliar, né? Então, geralmente os donos de gatos, né, os gateiros que a gente fala, eles buscam um ambiente calmo para poder levar o paciente, justamente por isso, por essa dificuldade na contenção, essa dificuldade em um exame, né, fazer um exame, uma avaliação precisa do paciente quando ele está em situação de estresse, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer sobre o comportamento do animal, né? Fora a questão das doenças, né, gente, também.
Então, é importante a gente entender que o aprendizado contínuo dessa questão aí do comportamento e as características das raças, eles são, assim, extremamente úteis para a gente, porque a gente tem várias doenças que podem ser características de determinadas raças, né? Citei anteriormente para vocês aí o caso da alopecia X no Lulu, por exemplo, né? Que é uma raça que ela está vindo com muita força para o nosso país. A gente está vendo cada vez mais, né? Luluzinhos no ambiente médico veterinário, né, no ambiente hospitalar também. Então é importante conhecer sobre a raça. Animais com alterações, dificuldades de trato respiratório, facilidade de ganhar peso, alterações do sistema locomotor, como é o caso do pastor alemão, que hoje também está voltando bem forte dentro da área. E é um animal que já tem uma tendência muito grande a desenvolver alterações locomotoras. A gente tem o Shih Tzu, que é muita febre, né? A gente tem muitos Shih Tzus no nosso ambiente hoje, assim, no nosso país. E o Shih Tzu tem muitas doenças de trato respiratório, problemas dermatológicos, né? Questão de problemas oftálmicos, problemas no ouvidinho. Então, são características da raça aí, características físicas que podem predispor a eles a desenvolverem determinadas doenças. Ou seja, a partir do momento que você conhece sobre a raça, você entende que determinados cuidados devem ser tidos ali para aquele animal não desenvolver um problema maior depois. Né? Por isso que esse aprendizado ele tem que ser contínuo, ele tem que ser atualizado, porque as raças que estão presentes hoje dentro da nossa rotina, elas são diferentes das raças que estavam presentes há 10 anos atrás. E hoje a gente também tem uma grande quantidade de animais sem raças definidas que estão buscando atendimento médico veterinário. E o que é um animal sem raça definida? Né? É um animal com mistura de várias raças ali. Então, eu posso ter um vira-latinha ali que tem características típicas de um Shih Tzu, de um Akita. Eu já peguei tanta mistura, gente, de raças e cada uma tem uma particularidade, né? Cada sem raça definida aí tem uma particularidade para a gente poder trabalhar. Então, se você sabe que o animal é mestiço, de uma raça X com uma raça Y, você já pressupõe que ele pode ter determinados problemas justamente porque ele tem aquela mistura de raças ali, né? Então, gente, para concluir o nosso podcast de hoje, é importante ressaltar alguns pontos específicos e muito importantes, tá? Como a questão do conhecimento sobre a raça em relação às características físicas e também comportamentais. Você conhecendo o paciente, você vai conseguir lidar muito bem com ele no meio médico hospitalar, né? E você vai conseguir trabalhar melhor com aquela raça, fazendo de você um profissional mais eficiente. Outro ponto que a gente tem que lembrar sempre é que a gente tem que ter uma educação continuada e o conhecimento ele tem que ser atualizado de tempos em tempos, porque as raças vão modificando aí, né? O padrão, o modelo de raça vai modificando ao longo dos anos. Então, antes a gente não encontrava tantos pinchers, por exemplo. Agora a gente está encontrando muito mais pinchers. A mesma coisa com o pastor alemão. Então, tem raças que somem e raças que voltam. Então, a gente precisa de ter o conhecimento sobre essas raças que estão voltando para a gente, né? O último ponto, não menos importante, é lembrar que você conhecer sobre o animal que você trabalha agrega uma confiança muito grande no próprio tutor, né? Ele vai ter uma segurança maior em contratar os seus serviços, porque você sabe com quem você está lidando no momento. Né? Então, quando a gente fala questão de personalidade, características, facilidade a desenvolver doenças, alterações que são características da raça ali, ó, a gente está levando para o tutor um conhecimento sobre o quê? Sobre o bem precioso que ele está ali te entregando para você cuidar. Né? Então, por isso, a educação continuada em relação à raça é muito importante, ela se faz muito necessária para quem deseja ser um ótimo profissional, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês, pessoal. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês aí a entenderem melhor um pouco dessa questão da importância do conhecimento das raças. Deixem like pra gente, comentem aí sobre opções, sugestões para os novos temas, que a gente está aqui disponível para poder conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Um abraço, ótima semana para todo mundo. Até lá!